Bom dia a vocês que nos assistem nessa manhã de domingo, que Deus abençoe. Eu sou o Fernando, essa é a Solange, nós somos pastores aqui no CEI de Cabo Frio. Que Deus abençoe você nessa manhã. A paz, amados, é muito bom mais uma manhã estar com vocês e lembrando, né, que é o primeiro dia da semana e separar as primeiras horas, né, desse primeiro dia da semana para o Senhor, para meditar na palavra dele, para pensar sobre tudo aquilo que ele deixou para nós, é extremamente importante, né? E a gente queria, de novo, né, tá puxando vocês para que vocês pudessem estar juntos, né, com a gente, estar junto, para meditar mesmo na palavra, sem pressa, sabe? É pegar aquilo que realmente o Espírito Santo está mostrando para você, a revelação que ele está trazendo para você naquele dia, e pensar sobre aquilo, e meditar sobre aquilo, sabe? Porque às vezes a gente não tem muita noção, a gente perde, né, no meio da nossa pressa do dia a dia, o que é de verdade meditar, né? A gente nem está acostumado muito a fazer isso. Mas meditar é realmente você parar, né? E pensar sobre aquilo ali. Você vai perguntar para você mesmo sobre aquilo ali. E as perguntas que vêm na sua mente, você, né, pega outras versões da Bíblia. De novo, a gente está chamando você para essa mesa, né? Para sentar com a gente nessa mesa e a gente poder conversar sobre a palavra, né? E a gente se reúne para tantas coisas. A gente se reúne tanto para comer pizza, né? Poxa, então vamos sentar na mesa, vamos falar sobre o pão do Pai. Vamos comer desse pão primeiro, depois a gente pensa no resto. Mas vamos comer desse pão primeiro, né? Porque de verdade é ele que nos alimenta. Amém? Vamos orar então? Sim, Senhor. Deus, nós queremos, Pai, te agradecer por esse dia, por essa manhã. Nós queremos te agradecer porque a sua misericórdia já se renovou sobre nós. Senhor, isso é tão maravilhoso, Pai. Isso é tão maravilhoso que, apesar do Senhor enxergar a nossa miséria, o teu coração, Senhor, nos ama e o Senhor nos convida para sentar contigo. O Senhor quer nos ensinar. O Senhor tem nos convidado a estar contigo, a sentar na tua mesa, a comer do teu pão. Deus faz o nosso coração arder, Senhor, pela tua palavra. Desperta em nós, desperta na tua igreja, Senhor, amor pela tua palavra, em querer te conhecer através da tua palavra, Senhor. É onde o Senhor se revelou. Tudo que Cristo deixou para nós está ali. Senhor, então nos ajuda, Senhor, a despertar nossa mente. Pai, nós queremos ter a tua palavra revelada, Senhor. Nós queremos poder abrir, Senhor, a tua palavra e nos alimentar todos os dias. Mas faz o nosso coração arder, Senhor. Isso é um milagre que só o Senhor pode fazer em nós. Pessoas tão comuns, pessoas, Senhor, com tantos interesses. Despertar primeiro para aquilo que é principal, para aquilo que é importante. Deus, em nome de Jesus, dá-nos a revelação, Senhor, da tua palavra nesse dia. Nós queremos sentar, Senhor, nessa manhã e conversar sobre o Senhor, conversar sobre aquilo que o Senhor revelou através da tua palavra, Senhor. É o teu coração ali que está revelado. É o seu coração que está ali desvelado para nós. Nos ensina a te conhecer, Senhor. Nos ensina a olhar para a tua palavra e saber que é o teu coração que está ali, que ali o Senhor colocou tudo que nós podemos conhecer do Senhor, está ali. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Ajuda a tua igreja, Senhor. Revela o coração da tua noiva. Senhor, que nós possamos amar a tua palavra, respirar a tua palavra, que ela seja rema na nossa vida, para que nós possamos falar da tua palavra, sem enganos, Senhor, sem mentiras, sem tentar deturpar nada, apenas a tua palavra, apenas a verdade, Senhor. Em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor, revela-te a nós nesse dia, Senhor.
Revela o teu coração para o nosso e capacita-nos, Senhor, a compreender, a nos alimentar da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria nesse momento te convidar para nós estarmos ofertando na casa do Senhor, né? Como eu falei no domingo passado, nós que congregamos aqui, que sabemos a história do SEI, onde o nosso dinheiro é investido, eu convido você nesse momento a participar dos dízimos da oferta. Que Deus te abençoe nesta manhã, que o Senhor prospere os seus passos, os seus caminhos, que não falte nada sobre a tua casa. Todos, é claro que todos estão convidados a ofertar e a dizimar nesta hora, mas nós que somos da casa, nós sabemos que essa responsabilidade é mais nossa do que qualquer outra pessoa, porque nós vivemos aqui, nós vemos o nosso dia a dia e sabemos como que é. Amém? Que Deus te abençoe. Está aparecendo na tua tela aí todos os dados que são necessários para você fazer o ofertório, o seu dízimo, e que Deus te abençoe. Vamos orar nesta hora, então. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque, na verdade, o Senhor tem nos dado muito mais do que simplesmente nós estarmos dando para o Senhor o nosso dízimo, a nossa oferta. Nós louvamos o teu nome, porque nós entendemos que prosperidade não é ter muito. Prosperidade não é não ter ausência de nada. Esse significa a verdadeira prosperidade. Nada nos falta. E verdadeiramente, como está escrito na tua palavra, que daremos nós ao Senhor por todos os seus benefícios. Nós te louvamos porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida, o Senhor tem guardado, tem dado ordem aos teus anjos ao nosso respeito, para guardarem a nossa saída e a nossa entrada. Nós temos visto e somos testemunhas disso, que o Senhor tem cuidado de nós muito mais do que nós merecemos e somos gratos por isso. E nesse momento nós colocamos diante do Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta e bendizemos ao teu nome, porque nós outrora gastávamos dinheiro com várias coisas, mas hoje nós podemos investir na obra do Senhor. Podemos, através das nossas contribuições, Deus, levar o alimento para aquele que não tem alimento. E nós somos gratos por isso. Por isso nós colocamos diante do Senhor, nesse momento, as nossas ofertas e os nossos dízimos, e que seja cumprida a tua palavra sobre nós, que as janelas dos céus sejam abertas sobre as nossas vidas e nós possamos, Deus, em nome de Jesus, contribuir cada vez mais, sabendo que o nosso Deus não é o dinheiro, é o Senhor dos exércitos. Esse é o nosso Deus e nós te louvamos por isso, e como igreja nós oramos nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como nós estamos fazendo desde o início, hoje eu estou usando uma leitura mais simples, né? É o Novo Testamento Transformador. E nós estamos na segunda carta de Pedro, no capítulo 2. E na semana que vem nós estaremos finalizando. Então, como nós dissemos das outras vezes, já que nós nos reunimos para tantas coisas, né? Que a gente possa aprender a se reunir para estudar a palavra, não é difícil. Você pega várias traduções de Bíblia, né, e começa a ler entre os irmãos, e Deus também é aquele que está presente, que é o autor da palavra. E o bom quando nós fazemos isso é que sempre tem revelação do Senhor sobre a palavra. E eu vou orar, eu vou ler para vocês hoje a carta que foi escrita por um pescador de peixes, mas que se tornou pescador de homens. E você vai presenciar que é como se ele estivesse falando para nós hoje. Amém? Contudo, assim como surgiram falsos profetas entre o povo de Israel, também surgirão falsos mestres entre vocês. Eles ensinarão astutamente heresias destrutivas e até negarão o mestre que os resgatou, trazendo sobre si mesmos destruição repentina. Muitos seguirão a imoralidade vergonhosa desses mestres, e por causa deles o caminho da verdade será difamado. E em sua ganância inventarão mentiras astutas para explorar vocês. Mas eles já foram condenados há muito tempo, e sua destruição não tardará. Amém? Então aqui, a partir do versículo 4, Deus vai falar do que ele fez, né, com aqueles que praticam tudo isso. Ele vai falar do que ele fez com os anjos, do que ele fez com Noé, do que ele fez com Ló, com Sodoma e Gomorra, né? Mas parece que ele está falando para nós hoje.
né, de pessoas que se dizem crentes e não são, se dizem mestres e não são, né? A Bíblia diz que quando dois cegos, né, um cego leva o outro, os dois caem no buraco, né? E essa cegueira é falta da palavra, porque conhecereis a verdade, ela vos libertará. É uma coisa, mas interessante é que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então essa lâmpada para os meus pés, ela clareia aonde eu estou caminhando, né? Eu sei, o conhecimento da palavra, ela traz sobre mim a clareza da onde eu estou andando, né? E Deus aqui, e você vê Pedro falando justamente sobre isso, né? Que na época em que eles estavam lá em Jerusalém, em Israel, já tinham os falsos profetas. Ele fala assim como lá em Israel teve falsos profetas, no meio de vocês vão existir falsos mestres, né? Pessoas que vão trazer o ensino erroneamente e enganadamente, enganando muitas pessoas. E Paulo fala que se descer um anjo do céu e vos ensinar um evangelho que não seja esse evangelho, que ele seja amaldiçoado. E a gente tem a gente fala tanto, né, das dificuldades de ser cristão, né, de ser discípulo na nossa época, mas os falsos ensinamentos estavam ali, né, com o nosso irmão Pedro, e ele, antes de partir, né, como a gente falou na semana passada, a preocupação dele era com os irmãos que iam ficar. E ele precisava garantir que esses irmãos não iam se deixar levar, sabe, por esses ensinamentos errados. Então ele precisava saber, ele precisava ter essa segurança que os irmãos dele iam permanecer no caminho, né? Ele chama o caminho da verdade. Mas e a gente fala tanto da dificuldade, né, de hoje em dia, dos falsos ensinamentos de hoje em dia, como se isso fosse uma novidade. Quando, na verdade, a noiva, a igreja sempre teve que lidar com isso, né? Tudo aquilo que é bom tem uma oposição, né? Tudo aquilo na verdade, tudo que Deus fez, né? Satanás sempre está se levantando contra. E sempre foi assim, né? E não ia ser diferente nos nossos dias. A gente não tem que pensar que a gente vai estar livre disso. E é justamente por isso que a gente precisa conhecer. É justamente... E quando a gente fala, gente, de conhecer, a gente não está falando de conhecer do nosso jeito, com a nossa interpretação. Amém. Né? É verdade. Com aquilo que a gente acha. A gente não pode abrir a Bíblia cheio de preconceitos. A gente não pode abrir a Bíblia cheio dos nossos achismos e para procurar ali aquilo que justifica aquilo que a gente está fazendo, a forma como a gente está vivendo, a forma como a gente pensa. É muito pelo contrário, eu tenho que deixar a palavra transformar a forma como eu penso. Amém. É isso que Paulo fala. Eu preciso deixar que essa palavra ela me transforme. E não que eu vá tentando pegar essa palavra para justificar a forma como eu penso ou como eu acho. E uma coisa legal para se fazer, né, porque às vezes a gente é crente há tanto tempo e a gente abre a Bíblia como se a gente já conhecesse tudo que está ali. Né? Quantas vezes? Às vezes você pegou a palavra, você que está aí há 20, 30 anos no caminho, você pegou a palavra e falou assim, nossa, mas essa história eu já conheço, mas essa eu já conheço, mas essa eu já conheço. E às vezes a gente chega, né, num tempo na nossa vida que a gente começa a pensar assim, isso é muito perigoso. Com certeza. Né? Aí esses dias eu ganhei uma Bíblia em ordem cronológica. E é interessante você pegar essa Bíblia porque ela vem toda, ela não vem na ordem dos livros, né? E vem tudo misturado. E isso é legal porque te faz ler como se você estivesse lendo pela primeira vez. E te ajuda a quebrar, às vezes, esse ritmo que você vem, sabe? De eu já conheço. Você não conhece. Eu não conheço. Eu tenho certeza que se a gente for cavar mais fundo, e se de verdade a gente quiser a revelação do Senhor sobre a nossa vida, Ele vai derramar algo novo. Ele vai te dar uma revelação nova.
Nós mesmos já tivemos essa experiência. Muitas vezes. Nós estudamos a Bíblia, o próprio livro de Pedro, tivemos uma revelação e depois de um tempo nós fomos estudar com outra pessoa e era outra revelação, porque ela é viva, né? Mas qual é o grande lance do Evangelho? Não é o quanto você conhece, que é o mais importante, é o quanto você vive. Porque tem várias pessoas que conhecem a Bíblia e hoje estão fora do caminho do Senhor. Adianta conhecer? Não é só simplesmente conhecer, é viver o que está escrito. Porque muitas das vezes nós temos que fazer o que Jesus ensinou para fazer. Você tem que negar a si mesmo. E negar a si mesmo, às vezes, é abrir mão daquilo que te dá prazer, daquilo que te dá conforto, e começar a fazer aquilo que Ele quer que façamos. O negar a si mesmo, muitas das vezes, não quer dizer que a sua vida vai ser melhor. Porque, às vezes, fazer a vontade do Senhor dói, às vezes é difícil, mas quando você nega a si mesmo, você se propõe a viver a vida dele. E o que traz a salvação não é eu viver a minha vida. O que me traz salvação é viver o chamado que Ele tem para mim, né? É Cristo habitando dentro de mim e transformando a minha vida de dentro para fora. Porque, na verdade, eu tenho que me tornar um irmão idêntico de Jesus, né? Porque se você pega o Evangelho, você vai ver que quando Judas traiu Jesus, a única forma que tinha para que ele fosse descoberto era Judas dando um beijo no rosto dele, porque eles eram iguais, se vestiam iguais, falavam iguais, né? E quando você vê lá na frente as pessoas falando para Jesus, eu profetizei no teu nome, eu expulsei demônios no teu nome, eu falei em outras línguas, você vê que Jesus não fala para essa pessoa, é mentiroso. Tudo que ele fez é verdade. O grande lance é que Jesus vai falar para ele assim, eu não te conheço, né? Eu não te conheço, então ele não vai falar para ele assim, entrai-vos para o gozo que vos está proposto. Ele vai falar, apartai-vos de mim, maldito de meu Pai, porque eu não te conheço. Então, eu conheço um monte de pastor, um monte de teólogo que conhecem Bíblia, mas não tem vida. Não conseguem viver o Evangelho do Senhor. E o que Pedro fala aqui na carta dele justamente era isso. Ele estava preocupado e sabia que os seus dias estavam próximos do fim. E ele queria deixar bem explícito para cada pessoa, você precisa continuar no caminho, você precisa se lembrar do que eu te ensinei, você precisa se lembrar daquilo que nós vivemos até hoje. Nós caminhamos com o Messias, nós vimos ele dormir e acordar, comíamos com ele, nós estamos falando daquilo que nós conhecemos, não daquilo que nós ouvimos. E o que ele queria era deixar firme no coração dessas pessoas, que eles precisavam continuar, porque iria chegar o dia em que nós receberíamos o nosso prêmio. E você sabe qual é a questão? É muito importante a gente falar. O que acontece? Pedro está nessa preocupação, né, de despertar os irmãos sobre esses falsos mestres que viriam, porque, meu irmão, não dá para a gente justificar a nossa forma de viver, falando, mas ele me ensinou assim, mas o fulano me ensinou assim, mas o outro falou isso, mas o outro fulano falou aquilo. A Bíblia está disponível para você. Ela está disponível para você abrir em quantas versões você quiser. A gente não tem desculpa, irmãos, para viver debaixo de engano. A gente não tem desculpa para viver debaixo de um evangelho diferente. Não dá para justificar isso, você entende? E essa é a preocupação. Essa é a questão, porque não dá mais para justificar. A gente não tem como justificar uma vida de erro ou uma vida debaixo de engano, porque fulano falou, ciclano falou, ou o meu antigo pastor me ensinou. A mesma Bíblia está disponível para você e para mim, e para todo mundo. Obviamente, quem quiser deturpar, vai deturpar. E a Bíblia ela é tão complexa, ela é tão intensa, que ela abre caminho para um monte de erro para quem quiser errar, para quem escolher isso.
agora ela também abre caminho para aquele que quer andar na verdade. E ela mesmo desperta aqueles que estão no caminho a não se desviar dele. Está tudo claro, está tudo... Não tem mais como, sabe? A gente querer justificar é uma vida de engano, um pensamento errado, uma forma de pensar que não está encaixando ali na Bíblia, porque alguém te ensinou desse jeito. Você tem todas as possibilidades de quebrar todo sofisma na sua vida através da palavra, através da verdade que quebra todo sofisma, e deixar a palavra transformar a sua mente e quebrar todas as fortalezas que existem. Nada justifica a gente manter mais essa vida de engano e de uma fortaleza na nossa mente, se a gente tem a palavra ao nosso dispor, sabe? E é incrível que ela ainda esteja ao nosso dispor assim, sabe? E de tantas formas, a gente aqui no Brasil, meu Deus, você tem a palavra da forma como você quiser, né? Você não consegue muito ouvir bem, ler, né, bem, você não consegue ler bem, você pode ouvir, você pode colocar para você ouvir a palavra enquanto você está fazendo as coisas. É verdade. Então não tem como a gente justificar mais. Isso é muito sério, meu irmão, porque nós estamos ficando indesculpáveis. Amém. Do versículo 4 ao versículo 9, você vai ver que Pedro começa a relatar os acontecimentos do passado, né? Ele vai dizer que quando os anjos se rebelaram contra Deus, Deus não teve por inocência. Deus não teve misericórdia deles e já aprisionou eles. Na época de Noé, Deus trouxe o dilúvio, mas salvou Noé e a sua família. Na época de Sodoma e Gomorra, ele destruiu Sodoma e Gomorra, mas ele salvou Ló. Então, ele age com rigor naquele que é perverso e naquele que é contra a palavra, mas aqueles que são escolhidos do Senhor, que são fiéis ao Senhor, que são obedientes ao Senhor, ele sempre guarda, né? Você vê que na época do Egito, as pragas atingiu o Egito, mas não atingiu o povo de Israel que estava no Egito, né? Então Deus sempre guarda, ele age com rigor com aquele que é contra a palavra, que é contra a autoridade, que é contra os ensinamentos, mas aquele que guarda os ensinamentos, ele está sempre guardando e preservando essas vidas. Deus sempre vai preservar aquele que é obediente e fiel a ele. Agora, é interessante, né, de falar sobre livramento, sobre preservar. A gente acha logo que Deus vai safar o nosso lado, né? E que a gente não vai sofrer pressão, a gente não vai conhecer o que é o sofrimento, porque Deus vai safar o nosso lado. E não é isso que a palavra está falando também. O que ela está falando é que Deus ele está guardando aqueles que estão andando no caminho da verdade. Amém. Mas isso não quer dizer que a gente não vai sofrer pressão. E vai sofrer muita pressão, exatamente porque está andando no caminho. E quanto mais, né, você se concentra em andar no caminho, você vai perceber a pressão que vem sobre você. E ele não está falando que a gente não vai sofrer pressão. Sim. Ele não está falando isso. Ele não está falando que no meio do caminho a gente não vai sofrer para se manter ali, para não se deixar levar. Porque se deixar levar é mais fácil. Né? Se deixar levar por um ensinamento errado, é muito mais fácil. Porque se não fosse assim, a multidão não ia. Uhum. Tem que ser mais fácil. Né? Tem que dar uma promessa de alívio e solução de tudo. Tem que dar um engano para você poder... Tem que dar um açúcar, né? Para você querer o docinho. Mas isso não quer dizer, irmãos, que a gente não vai sofrer pressão. A pressão faz parte do caminho. Sabe? Da mesma forma, né, que a gente, para viver no planeta Terra, a gente tem uma pressão sobre nós para nos manter aqui nesse chão,
É a mesma pressão. Então, entenda que isso faz parte do caminho. Não tem nada de anormal nisso. É exatamente porque você está no caminho que você vai sofrer pressão por todos os lados. E isso não tem que ser considerado por nós algo fora do normal. Isso tem que ser o nosso normal. E é exatamente por isso que a gente sabe que com esses tempos atuais, a gente precisa cada vez mais conhecer e a gente precisa se aprofundar e se arraigar e ter as raízes grudadas, sabe? Enraizadas na palavra, cada vez mais. E cada vez mais mesmo, irmãos, porque a coisa é muito sutil, a coisa é muito mais doce. Pensar de uma forma enganosa fica muito mais fácil. Mas a palavra também fala que, no final das contas, até os escolhidos seriam enganados. É verdade. Né? E a nossa preocupação aqui é a mesma de Pedro, sabe? É querer que a igreja se guarde de todo engano. É que todo sofisma, toda fortaleza que está na nossa mente comece a ser quebrado pelo poder da palavra. Glória a Deus. Pelo poder da verdade que vem do Senhor. É o coração dele desvelado ali para a gente. É incrível, né? Você vê na palavra como que Deus desvela o coração dele, como que ele declara o amor dele, como que os planos dele estão todos ali. Sim. Né? Ele não está tudo ali, está tudo entregue, a carta de amor está toda ali. E a gente precisa entender a seriedade disso. Né? É como se... Imagina, né? O noivo foi e deixou uma carta de amor. Como é que uma noiva não vai prestar atenção naquilo que está escrito? Como é que ela vai deixar que os outros falando no ouvido dela chamem mais atenção dela do que a carta de amor que o noivo deixou para ela? Amém. A verdade é essa. Eu não sei que evangelho você tem ouvido, mas o evangelho de Cristo não é fácil. Porque Jesus falou assim, no mundo vocês terão aflição, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. A Bíblia diz que o caminho da salvação, ele é estreito. E por ele ser estreito, não é qualquer pessoa que encontra. Né? A Bíblia diz que o evangelho do Senhor, ele ganha força. Então, eu não entendo essas pessoas que falam em evangelho fácil. Por que ele não é fácil? Porque você luta contra si mesmo todos os dias. Porque a sua carne só te leva para fora do caminho e você tem que lutar constantemente para você permanecer no caminho. Sabe qual é o grande problema de muitas pessoas hoje? É que elas não estão satisfeitas somente com a salvação. A salvação para elas é pouco, elas querem bênção financeira. A salvação que Deus nos deu, jamais poderíamos ter se não fosse por Jesus vindo até nós e se fazendo maldição por nós naquele madeiro. Mas parece que para muitas pessoas isso é pouco. Eles querem ter uma vida melhor nessa terra. Só que nós somos estrangeiros nessa terra. Né? Esse evangelho de que você pode tudo, que você consegue tudo. Quando você pega Paulo falando, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, ele está falando dele, amigo. Ele não está falando de mim, ele não está falando de você. Porque quando você pega o contexto dessa frase dele, ele diz que ele passou por naufrágio, ele foi apedrejado, se fingiu de morto para não morrer, ele foi picado por cobra, ele fala dele. Aí ele diz assim, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque eu soube ter abundância e soube ter necessidade. Eu passei frio, eu passei por várias dificuldades. O evangelho que muitas pessoas pregam hoje, graças a Deus, nós não pregamos aqui no SEI de Cabo Frio. É o evangelho de facilidade. Mas não existe facilidade no evangelho do Senhor, é difícil. Vão ter momentos bons, óbvio que vão ter momentos bons, mas o grande segredo e a maior vitória do evangelho é a salvação. Né? Se hoje impedirem a tua alma, o que você tem para oferecer? Então a salvação é o nosso maior tesouro, é estar na presença do Senhor. Ele disse assim, aquele que for fiel até a morte, eu vou dar para ele a coroa da vida. Você vê que o Pedro que negou a Jesus já não era mais o Pedro que está falando aqui em 2 Pedro, porque ele não tem mais preocupação com a vida dele. Naquela noite,
em que Jesus foi levado, preso, ele negou a Jesus porque ele temeu a morte, mas hoje ele não teme mais a morte. Jesus falou para ele que os seus dias estão acabando e você vai morrer. A preocupação dele não era mais com a morte, a preocupação dele era deixar o legado e essas pessoas que ele deixou, que elas estivessem encaminhadas no caminho. Você vê Paulo falando, desafiando a morte, onde é que está a sua força que você não me pega? Os homens começam a perder o medo da morte. Quando o ser humano perde o medo da morte, não tem mais nada que temer. Mas por que isso? É porque eles sabem que o que os aguarda é muito mais valioso. Paulo diz que toda essa dificuldade que nós passamos nessa terra, essa leve e momentânea tribulação, não pode comparar com aquilo que está revelado, é separado para nós. Sabe, querido, você vê o Pedro sendo transformado pelo Senhor, e isso quer dizer que eu posso ser, a Solange pode ser, você pode ser, mas você tem que se esforçar. Não existe evangelho fácil, não. Né? Nós vamos lutar todos os dias, nós estamos aqui nessa terra como estrangeiros, então nós estamos todos os dias andando contra a mão que as pessoas andam. Nós estamos nadando contra a correnteza, andando na contramão, porque o nosso rei não é dessa terra, né? Ele não está aqui nessa terra. O reino em que nós estamos aqui representando, o rei que representamos não é dessa terra. Então as leis dele são leis de justiça, lei de caráter, de coisas assim que não podem ser transformadas nem mudadas por um ser humano. Ele disse assim, eu velo pela minha palavra para que ela se cumpra, vai passar céu, vai passar terra, a minha palavra não vai passar. Não adianta você que é pregador, você oferecer facilidades para o ser humano, né? Um outro evangelho, porque Deus vai te amaldiçoar, porque Paulo diz isso. O anjo, se descer um anjo do céu, e ele chegar para você e te oferecer um outro evangelho que não seja esse evangelho, maldito seja ele, né? Então, em nome de Jesus, você não é inocente quando você recebe isso, porque a palavra está liberada para todo mundo. É só você se esforçar e lutar mais. Amém? E quando a gente fala né, o quanto é difícil, né, você permanecer no caminho, isso não fala, irmãos, é de um Deus que tem, sabe, que fica lá se alegrando em ver o quanto é difícil, vão apertar o caminho para ver, né, quantos que vão permanecer. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com a nossa dureza. Tem a ver com a nossa miséria. É difícil, não é por causa dele, é por causa da gente. É porque a gente permanece querendo que seja do nosso jeito. É porque o ser humano permanece querendo ser dono de si mesmo, assim como Adão quis ser. A gente permanece do mesmo jeito. E por isso é difícil. Né? Não é difícil porque... na verdade, não é difícil, é impossível. Mas é tão impossível que Cristo foi lá e fez primeiro. Né? Ele fez primeiro, ele abriu o caminho, ele falou, agora é possível. Porque através de mim vocês podem atravessar esse caminho. Glória a Deus. Então, a gente olha para ele e fala, nossa, mas era ele. Mas o mesmo Espírito que habitava nele está na gente. Então, quer dizer... não tem desculpa, né? Não tem desculpa. O mesmo Espírito que estava sobre a vida dele está sobre mim. Então é esse Espírito que me capacita. Eu, Solange, sozinha, Fernando, sozinho, realmente é impossível. Agora o Espírito do Senhor está sobre nós. E a prova disso, às vezes, ele conseguiu porque ele era Jesus. Não, porque ele falou assim, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Então ele está dizendo, não sou eu não. É o Espírito que habita em mim e que habita em você que faz tudo isso. Né? Então nós temos que, em nome de Jesus, a palavra mais certa seria tomar vergonha na cara, né? Mas o que nós devemos fazer é lutar todos os dias para que tenhamos uma vida correta diante do Senhor. Porque nessa terra nós estamos representando Deus. Jesus sempre falou isso. Aquele que me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Aquele que me nega, nega aquele que me enviou. E nós somos exatamente dessa forma. Aquele que me rejeita, que rejeita Solange, que rejeita você, por causa de Cristo.
está rejeitando Deus, né? Mas que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, né? Nós estamos encerrando por hoje e esperamos você na próxima semana, né? Que Deus te abençoe, foi um prazer passar esse momento com você, apesar de ser tão curto, né? Que pena, né? Que acaba rapidinho, mas a gente espera ver você na semana que vem, né? Para a gente terminar, né? E concluir esse estudo, né? Dessa carta do nosso irmão Pedro para nós. Amém. Nosso irmãozão, né? Um exemplo, uma referência para nós, que a vida dele, né? Possa de verdade nos influenciar. Amém. E que a gente possa olhar para ele e que ele seja uma referência para nós. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti põe o seu rosto, que o Senhor sobre ti te abençoe e põe em ti a paz, né? Amém. Como os apóstolos falavam, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as ricas e eternas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos vocês nessa manhã. Que o Senhor te fortaleça, que o Senhor faça com que você continue firme e perseverante. Amém? Deus te abençoe. Um bom domingo. Amém.